Sétima carta, meu caro Wormwood. Espanta-me que você ainda me pergunte se é mesmo essencial manter o paciente na ignorância quanto à nossa existência. Essa pergunta, pelo menos para a atual fase da guerra, foi respondida por nós pelo alto comando. A nossa política, no momento, é nos esconder. Claro que isso nem sempre foi assim. Estamos realmente diante de um dilema cruel. Quando os humanos não acreditam na existência de demônios, não temos mais os agradáveis resultados do terrorismo direto e não podemos produzir nenhum mago. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não podemos torná-los materialistas e céticos. Pelo menos ainda não. Tenho grandes esperanças de que aprenderemos no devido tempo como emocionalizar e mitologizar sua ciência a tal ponto que, de fato, uma crença em nós, embora não com esse nome, se infiltre enquanto a mente humana permanecer fechada à crença no inimigo. A força vital, a veneração ao sexo e alguns aspectos da psicanálise podem ser úteis aqui. Se uma vez pudermos produzir o nosso trabalho perfeito, o mago materialista, o homem não usando, mas adorando de verdade o que ele chama vagamente de forças, enquanto nega a existência de espíritos, então o fim da guerra estará à vista. Entretanto, devemos obedecer a nossas ordens. Eu não acho que você terá muita dificuldade em manter o paciente no escuro. O fato de que demônios são figuras predominantemente cômicas na imaginação moderna o ajudará. Se alguma leve suspeita de sua existência começar a surgir em sua mente, surgir-lhe uma imagem de um ser trajando uma roupa colã vermelha e convença-o de que, como ele pode acreditar nisso? Esse é um método tirado de um velho manual para confundi-los. Ele não poderá acreditar na sua existência. Não havia esquecido minha promessa de considerar se devemos fazer do paciente um patriota extremo ou um pacifista radical. Todos os extremos, exceto a extrema devoção ao inimigo, devem ser encorajadas. Nem sempre, é claro, mas neste período. Em algumas eras são mornas e complacentes, então é nosso dever acalmá-las ainda mais rapidamente. Em outras eras, da quais o presente é uma, são desequilibradas e propensas a facções, e é nosso dever inflamá-las. Qualquer pequena associação de pessoas que se unem devido a interesses em outros homens, ignoram ou desprezam, tende a resolver em seu círculo uma imensa admiração mútua. E é também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, pois a causa é o seu guia, e acredita que ela seja algo impessoal. Mesmo quando o pequeno grupo existe originalmente para os próprios propósitos do inimigo, isso permanece verdadeiro. Queremos que a igreja seja pequena, não apenas para que menos homens possam conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que o conheçam adquiram a intensidade desconfortável e a retidão defensiva de uma sociedade secreta, ou de uma panelinha. A igreja em si, é claro, é defendida pesadamente, portanto, ainda não tivemos nada muito bem sucedido no sentido de darmos a ela as características de uma facção. Mas facções subordinadas dentro dela têm sido frequentemente produzidas com admiráveis resultados, desde o partido de Paulo e de Apolo, em Corinto, até o alto e o baixo clero na igreja da Inglaterra. Se seu paciente puder ser induzido a se opor conscientemente a algo, ele se encontrará automaticamente em uma sociedade pequena, vocal, organizada e impopular, e os efeitos disso, em algo tão novo no cristianismo, quase certamente serão bons. Mas observe que é quase. Ele já teve sérias dúvidas sobre a legitimidade de alistar-se em uma guerra justa antes da guerra atual. Ele é um homem de grande coragem física, tão bom que não terá apreensões semiconscientes sobre os reais motivos do seu pacifismo? Pode ele, quando estiver mais próximo da honestidade, nenhum humano jamais será próximo o bastante, sentir-se plenamente convencido de que é totalmente movido pelo desejo de obedecer ao inimigo? Se ele é esse tipo de homem, seu pacifismo provavelmente não nos será de grande serventia.
e o inimigo provavelmente o protegerá das habituais consequências de se pertencer a uma seita. Seu melhor plano, nesse caso, seria tentar uma crise emocional repentina e confusa do qual ele pudesse emergir como um irrequieto recém-convertido ao patriotismo. Tais fatores são, em geral, bem manipuláveis. Mas se ele é o homem que eu penso que é, tente o pacifismo. Qualquer que seja a sua adoção, sua tarefa principal será a mesma. Deixe-o começar a lidar com o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Então, deixe-o sob a influência do espírito partidário. Se convencer de que o patriotismo ou o pacifismo como a parte mais importante. Em seguida, discretamente e gradualmente, leve ao estágio em que a religião se torna meramente parte da causa, no qual o cristianismo é valorizado principalmente pelos excelentes argumentos que pode produzir em favor do esforço de guerra britânico ou do pacifismo. A atitude contra a qual você deseja se proteger é aquela na qual os assuntos temporais são tratados principalmente como matéria para a obediência. Uma vez que você fez do mundo um fim em si e a fé um meio, você quase ganhou seu homem. E faz muita pouca diferença que tipo de fim mundano ele está perseguindo, desde que reuniões, panfletos, políticas, movimentos, causas e cruzadas sejam mais importantes para ele do que orações, sacramentos e caridade. Ele é nosso, e quanto mais religioso, nesses termos, mais seguramente nosso ele se tornará. Eu poderia mostrar a você uma encantadora gaiola cheia desse tipo de almas aqui embaixo. Seu afetuoso tio Screwtape. Pouquinho além do texto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Coríntios, capítulo 3, de 6 a 8. C.S. Lewis escreveu isso em tempos de Segunda Guerra Mundial. Nós estamos passando por um momento de crise também, em meio ao novo coronavírus. Nesse mesmo momento, a gente também vê pessoas tomando partido de um lado e partido do outro, completamente sem razões, ou com suas razões achando que seriam mais corretas, e esquecendo do principal nesse momento: oração, caridade, retorno à fé. Pensa nisso não como uma saída, mas como uma forma de apaziguar o espírito, conseguir se tornar racional de novo e pensar no que é melhor fazer. Muito obrigado. Tchau.